Gratidão, gratidão, gratidão. Tudo bem, seres iluminados? Tudo bem? Espero que sim. Aqui comigo tudo ótimo. O teu terapeuta preferido aí, terapeuta xamânico, emocional, comportamental. Hoje eu vou estar trazendo aqui no nosso último vídeo, abordando aí os deuses indígenas, né? Um pouco da nossa cultura da floresta. Vou estar falando sobre 6 desses deuses. Vou estar falando um pouco sobre Xandoré, um pouco sobre Angra, um pouco sobre Iara, um pouco sobre Jururacu, um pouco sobre Kianumaka Manã e um pouco sobre Rudá. Espero que de coração vocês tenham adorado essa série de vídeo. Foi preparado tudo com muito carinho. Tanto eu quanto a minha equipe adoramos estar trabalhando. Já antecipadamente peço alguma desculpa referente a algum tipo de gravação. Como quem me conhece sabe, eu não mexia com esse tipo de tecnologia. Estou adentrando agora nesse mundo virtual. E vou dar início hoje falando do Xandoré. Isso mesmo! E para você que não conhece ou nunca ouviu falar de Xandoré, Xandoré ele é descrito na cultura indígena como o deus da ira, o deus do ódio. Isso mesmo, é aquele que motiva a guerra entre as pessoas. Ele é irmão do deus Ayangá. Lembra do deus Ayangá? Exatamente, o deus do submundo. Xandoré pode assumir a forma de um falcão. E tem uma história que diz que ele foi enviado para a mata para caçar um indígena de coração perverso que criticava tudo que os deuses faziam. Ele tinha muitos atos cruéis, ele era cruel com a terra, cruel com a natureza, cruel com os animais. A crueldade dele era extrema. O nome desse índio era Pirarucu. E que mesmo atingido, né, mortalmente por Xandoré, ele se recusou a pedir perdão. Então, o índio Pirarucu se transformou num grande peixe escuro e desapareceu nos rios da Amazônia. E essa é a história tanto do Xandoré quanto a história do Pirarucu. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a deusa Angra. Olha que beleza, né? A deusa Angra, ela é a deusa do fogo, né? Como as imagens já estão mostrando. Demorei para falar, né? Na mitologia tupi-guarani, é ela que protegia a tribo contra qualquer ataque do inimigo. Segundo algumas lendas dos Tupi-Guarani, ela se alimenta somente de alface, pois o mesmo revigora todas as suas forças. De acordo com essa lenda, ao se alimentar de alface, tá? Ela tinha condições de defender sua aldeia, né? Contra qualquer tribo rival. Até fui buscar algumas referências, existem adeptos a essa crença que dizem, né, e acreditam que quem consome o alface proporciona, né, 30% de aumento das forças no ser humano. De acordo com os Tupi-Guarani, né, os filhos de Angra possuem os olhos amendoados que puxaram da mãe. Os cabelos sempre são ou loiros ou ruivos. Eles têm um tom de pele semelhante ao amanhecer. Eles normalmente têm um corpo bronzeados que parecem até que brilha e muitas vezes possuem covinhas, sardas no rosto. Dificilmente são altos, mas têm um porte atlético, né? E por vezes eles são até muito definidos. A maioria possui um coração muito generoso. Eles são sempre solidários. Sempre se preocupam mais com os outros do que consigo mesmo. Eles possuem uma personalidade sempre iluminada. O sítio para onde vão, transmitindo assim felicidades de forma contagiante, fazendo os outros felizes
sempre que podem. Sendo descendentes direto da deusa, né, do fogo, seus filhos nascem tendo o controle absoluto sobre este elemento. A prole de Angra possui a capacidade de sobreviver em qualquer ambiente onde exista alguma fonte de calor. Não importa onde for, podem também, né, regenerar seus ferimentos muito mais rápido quanto mais próximo ele estiver dessa fonte de calor. Hoje eu estou falando assim um pouco mais rápido porque são, né, 3 deuses a mais do que os outros, apesar dos conteúdos ser muito curto. Espero que vocês tenham gostado aí da história de Angra. E agora eu vou para Iara. Quem não conhece Iara, ela é o oposto de Angra. Ela é considerada a deusa da água. Iara, ou Iará, né, que significa aquela que vive na água, é uma famosa sereia brasileira. Mas você sabia que ela é uma deusa e? É, isso mesmo. Ela é uma deusa do amor nas águas salgadas e doces, das sereias brasileiras e da beleza. Uma forma de explicar a lenda de Yara é que ela era uma índia muito linda, uma das mais belas de sua tribo. Ela era muito inteligente, ela dominava também as técnicas de autodefesa, de guerra. E por causa de tudo isso, seu pai a elogiava, seu pai gostava muito dela. Ela era, que nem a gente costuma dizer, o xodó do papai, né? E daí os irmãos de Yara, morrendo de ciúme, um determinado dia, eles conversando, né? Combinaram de à noite entrar na oca dela e matá-la. Só que eles não sabiam que ela estava muito próxima e ela ouviu a tramóia deles. Então ela se preparou para aquele momento. Quando os irmãos dela entraram na oca dela, ela conseguiu matar seus irmãos. Mas com aquele barulho a aldeia toda ouviu. O pai dela ouviu e ao ver o que tinha acontecido, ele ficou tão irritado, tão irado, que ele decidiu puni-la com a morte. Então ele amarrou a mão e as pernas dela, né? A tribo levou ela até próximo a um rio e jogou ela dentro daquele rio. Era uma noite assim que a lua estava cheia, tá? E como os deuses sentiram e viram, né, toda aquela injustiça, então eles fizeram que as pernas dela se transformasse numa cauda de peixe. Assim ela virou como se fosse uma sereia. E mesmo assim, a sua beleza, ela ficou exorbitante. Ela conseguia seduzir o índio que ela queria. E ela adorava seduzir os índios mais fortes, os mais guerreiros que tinha, trazendo com seu encanto eles até ela. Mas ela não queria casamento, ela queria vingança. Então o que que ela fazia? Ela seduzia esses índios, trazendo ele até onde ela estava e matava um a um. E assim ela foi fazendo. É, Existem lendas que ainda dizem que ela se tornou canibal. Então, quando ela matava, ela também o comia, o que deixava muitas aldeias, né, fula da vida, vamos usar esse termo, pois não bastava somente levar seus melhores índios, seus melhores caçadores, né, os pescadores, ela tinha que os matar para mostrar todo o seu poder e a sua ira, né? Todos temiam ela, souberam que era ela que mandava finalmente nas águas. Mas, porém, também começou a ser muito difundida essa história da deusa Yara após um determinado período de colonização, onde missionários cristãos já fundiam as suas ideias, né, trazendo os deuses indígenas como ruim. Se notarmos, né, até vou voltar o slide aqui,
a semelhança de Ara com lendas que são europeias, né? Então não sabemos até onde a lenda de Yara ela é puramente tupi-guarani ou até onde ela teve grande interferência desses missionários que por ali passaram, tá bom? Essa foi a lenda de Yara. Agora vou estar falando um pouco sobre a lenda de Jururá Açu, que é a deusa da chuva. E Jururaçu, né, ela tinha livre acesso ao submundo, relata a história dos Tupi-Guarani. E num determinado momento, ela decidiu libertar Anhangá da prisão. Anhangá tinha sido, né, condenado a passar um período lá e ela entrou e libertou ele. Quando Tupã descobriu, ele puniu a deusa transformando ela numa tartaruga. É, olha que castigo, né? O que dificultava então a locomoção dela. Mas em contrapartida, né, lhe dava um enorme poder de negociação, pois ela conseguia lentamente entrar e sair sem ser notada. Ela entrava e saía onde ela queria. Ela também tinha uma habilidade de se transformar em pedra e que ela usava para se disfarçar quando necessário. Assim, Jururá Açu saía, né? Tudo que sabia de tudo que acontecia em qualquer lugar do mundo. Gostou dessa história? Já tinha ouvido falar dessa deusa? Jururá Açu. Espero que vocês tenham gostado. E agora vou até colocar umas fotos dela aqui, ó, uma deusa muito linda. Aqui em cima eu tenho a foto dela já se transformando em tartaruga. Vamos estar indo aqui um pouco para o nosso próximo deus. O nosso próximo deus indígena, também muito conhecido pelos Tupi-Guarani, já tem um nome um pouco mais complicado, Kianumaka Manã. Essa deusa, Kianumaka Manã, ela é tida como a deusa da liberdade. Ela possui um espírito muito livre, ela é muito guerreira, ela carrega com ela a força da onça pintada. Também abençoa as batalhas dos índios que nela acredita. Ela também é chamada em várias regiões da Amazônia simplesmente como deusa onça. Existem vários cultos, tá, para essa deusa na região da Amazônia. Ela também é conhecida como cabocla e mulher onça. Essa lenda que faz parte do folclore, né, ela vem sendo compartilhada entre etnias e indígenas, principalmente após algum tempo ela ficou muito forte no Mato Grosso, principalmente entre os índios Xacriabá. E muitos fazendeiros e donos de criações de gado, eles acreditam, né, nessa lenda e eles auxiliam, tá, a difusão dela. A primeira versão que eu tive acesso, né, ela era assim: a mãe e a filha estavam passeando. A mãe disse: "Estou com fome, com muita vontade de comer carne." A filha respondeu: "Eu vou lá, vou matar uma vaca. Quando eu voltar correndo com a boca aberta, coloque esse ramo na minha boca." A moça sumiu e logo depois uma onça pulou em cima de uma novilha e a matou. Voltou, né, correndo com a boca aberta para a mulher. A mulher teve medo e correu. A onça era essa filha, era moça, né? E nunca mais voltou a ser moça. Ela se escondia de dia e atacava à noite. Saía e ia aos currais dos fazendeiros e matava as vacas. Os fazendeiros um dia entregaram o ferro de marca gado à onça cabloca. Não comia mais o seu gado. Então eles aprenderam a marcar para que ela respeitasse também.
tá? E ela não conseguia voltar porque a mãe fugiu e levou aquela erva. Existe uma segunda versão que eu localizei. Então, e nessa segunda lenda, né, na segunda versão que eu encontrei, diz o seguinte, que essa índia, ela andava muito triste, ela se sentia muito magoada pelas invasões que as aldeias vinham, né, sendo atacada direto. E numa certa noite, né, ela pediu ao seu companheiro, né, que ele entoasse cânticos para ela e que invocasse os espíritos e que esses espíritos lhe dessem poder para que ela pudesse defender a sua aldeia e trazer mais alimento. E assim foi feito. Então, toda vez que ele entoava os cânticos, ela se transformava, né? E para ela se transformar, ela precisava que a mãe dela colocasse um ramo em sua boca. Só que de uma certa vez, ao voltar, trazendo a carne, a caça, a mãe dela não tinha localizado esse ramo que era necessário para que ela voltasse ao normal. Então ela foi obrigada a fugir um pouco daquela região, porque ela começou a ser caçada também pelos fazendeiros. E daí ela localizou uma gruta onde ela se escondia. E nessa gruta tinha um grande trono, onde ali sentou os maiores chefes, né? Os grandes líderes sentavam. E eles entenderam o que estava acontecendo. Então eles deixavam ela caçar à noite e durante o dia, na mudança, na verdade, entre a noite e o dia, esses chefes iam nessa gruta, sentavam também em seu trono e faziam danças e entoavam cânticos, aonde ela voltava a se transformar numa belíssima Índia. Índia Indaia, que eles falam. E com as cantorias e batida, os índios comiam a carne e louvavam ao ver que aquela mulher onça estava ao lado deles. E completando um pouco dessas lendas também, existem alguns contos, algumas partes que dizem, né, que o companheiro dela, né, o índio Aracuni, que teria se apaixonado por ela, mesmo sabendo de todo o problema que ele passaria, da perseguição, né, que ele ia sofrer bastante com isso. Dizia que ele foi morto por uma tribo rival, enquanto ele tentou fugir e trazer segurança para sua amada. Entretanto, diz essa lenda que em toda noite de eclipse solar, ele consegue voltar com a ajuda da deusa Jaci. E assim ele consegue passar momentos com ela, vindo do mundo dos mortos. Olha que lenda linda, né? E assim eu vou finalizando mais uma deusa. E agora vamos estar indo falar um pouco de sobre não trocou o slide. Sobre Rudá. Olha só que beleza. Eu já tinha em vídeos anteriores falado sobre Rudá. Se vocês assistiram todo, né, o material que eu venho trabalhando sobre os deuses indígenas, não vou lembrar agora se foi entre o primeiro e o segundo vídeo, quando a gente fala do amor de Jaci, lembra que eu falei de Rudá? Então, Rudá, ele é o deus do amor, na mitologia tupi-guarani. Rudá pode ser traduzido também como anjo cupido, pode ser traduzido como responsável por flechar e amolecer o coração duro das índias guerreiras. E Rudá, ele prepara, né, essas índias para um grande amor. Segundo as lendas, ele vive nas nuvens. E sua função é justamente essa: despertar, trazer, fazer aflorar o amor. Essa lenda, se você reparar, ela é muito, muito equivalente à do deus Eros.
né, da mitologia grega. Até lembra também um pouco daquela lenda do Cupido da mitologia romana. As índias, né, elas cantam canções, cantigas para este deus em busca de marido. Você acha que é só as mulheres da cidade que fazem simpatia? As índias também. É uma das três grandes divindades tupis, junto com Guaraci e Jaci. Rudá, ele é responsável pela lua cheia, que é conhecido por eles como Cairê, ou em determinadas tribos até pela lua nova, que é conhecida como Catiti. E Xandoré, né, que é o deus da ira, né? Ele não se afeiçoa de jeito nenhum com Rudá, tá? Então, assim, o Rudá ele vive protegido, por isso que tem esses entoamento de danças e cantigas para ele. Eu estou finalizando dessa forma essa bateria de vídeo falando dos deuses indígenas. Espero que vocês tenham adorado. Falei sobre diversos deuses. Foi uma pesquisa feita assim com muito carinho. Tentei trazer os deuses que são utilizados também, tá? Dentro das consagrações, dentro da crença, né? Da floresta. Então, para quem gosta de consagrar a medicina da floresta, esse material ele é muito amplo, até para ser usado nos cânticos na hora de você estar preparando o teu material. Você agora tem conhecimento para pedir ajuda do deus indígena, do deus da floresta, para estar trabalhando determinado fator na hora de você estar preparando o teu rapé, a medicina do rapé, que eu sou muito fã, que eu adoro, todo mundo sabe, né? Até esse dia postei uns vídeos aí no Instagram, no TikTok, usufruindo dessa medicina. Te traz conhecimento para você atuar com a medicina sagrada, como xamã, como pajé também, na hora de você consagrar o teu ayahuasca. E eu vou me despedindo, tá? Prometo preparar materiais novos, materiais com os cânticos, para assim que possível. Gratidão, gratidão, gratidão. E o Deus que habita em mim agradece o Deus que habita em você. E se você puder, não esquece de dar lá o seu joinha e indicar esse vídeo para algum amigo.